recompense a cada um. Nosso boa noite a todos nossos irmãos que há muitos dias não vemos, né? E agora estamos aqui pela permissão que Deus nos dá. Nós também cumprimentamos os nossos irmãos que estão assistindo pela internet. Comuniquei até o Joaquim Rodrigues, irmão. Ele, por curiosidade, é capaz... Curiosidade não, para ver, né, o que nós estamos aprontando por aqui. Ele pode estar nos ouvindo, né? Que Deus possa abençoar a todos. Então, nós tivemos ontem um culto muito abençoado. E conversamos com a igreja como uma família. Porque nós estamos vivendo estes momentos de reflexão, né? Cada momento que nós passamos é uma nova experiência, porque é uma condição de surpresa. Esse vírus, porque profecias não é só aquela que diz, eis meu servo, profecia tendo um cumprimento de uma forma tão surpreendente. Nós, como seres humanos, nós facilmente somos surpreendidos pelas coisas, mas elas já estavam profetizadas. Porque o governo, porque os médicos, as autoridades não têm muita luz sobre o assunto, então o povo acaba ficando um pouco desnorteado, né? Porque falta orientação. Mas a graça de Deus tem nos acompanhado no dia a dia, em todos os aspectos, né, em todos os sentidos da vida, os livramentos e as bênçãos de Deus de formas diversas têm nos acompanhado. Dr. Laí Ribeiro, como de fato nós estamos vendo muitas coisas acontecendo que não são nacionais, eles são naturais da natureza
E eles são também da igreja. A igreja, ela sempre está ligada a tudo, né? Estava observando aqui as irmãs cantando, irmã Juliane, a irmã esposa do irmão Mateus, tocando, e esse hino, para mim, é um avanço que a igreja está tendo. Esses presentes de Deus para nós, né? Vem nos ajudar, nos animar nesta hora. Eu tenho pensado muito sobre o risco, porque nós somos humanos, e como humanos nós temos que agir, pensar como humanos. E temos também o lado espiritual, que nós não só pensamos, como cremos e agimos pelo lado espiritual, de acordo com a fé na palavra. O mundo está passando por esse susto, né? É um susto, é uma coisa que incomoda. Mas tudo tem um propósito. A mudança que nós temos da falta das pessoas, por exemplo, é que nós perdemos uma pessoa que vai fazer muita falta, que é o dono ali do cartório do segundo ofício, né? Nós perdemos uma pessoa importante, o senhor Geraldo. Geraldo? É isso. Ele era nosso amigo, né? Amigo, assim, nos conhecia bem aqui na igreja, tratava dos nossos interesses da igreja e tudo, com muita atenção. Irmão Sebastião Barbeiro, era daqui de Iporá, está em estado muito grave em Goiânia. Só Deus mesmo para retornar ele ao lar. Companheiro pioneiro da mensagem. E entre tantos outros em Goiânia, tem havido, ontem mesmo partiu uma irmã por esse problema, e tem havido muita gente contaminados. Em Goiânia, pessoal da igreja. Mas Deus tem trabalhado, Deus tem usado o pastor Joaquim Gonçalves em prol das pessoas para a cura, mesmo já estando entubados, eles são libertos, são curados, porque eles creem na oração dele, né? A fé das pessoas ajuda a cura. Então, tem havido muitos problemas em Goiânia, mas tem havido muitas curas, muitas libertações. Praticamente quase não tem óbito. É uma vitória. Agora, nós não podemos deixar os cuidados, né, que são necessários. Eu venho aqui em Iporá por um sacrifício, que é o assunto que eu vou falar nesta noite. Eu venho aqui por um sacrifício, por causa da igreja. Chegamos aqui à tarde e ainda vamos embora hoje. Fazenda Nova não está menos problemático, mas nós não estamos na cidade, nós estamos no mato, né? Mas sabemos o mal que este problema traz, as sequelas, né, que ficam, e as pessoas devem estar se cuidando,
da sua defesa imunológica. Eu sempre falo para servir de exemplo. Eu falei logo no início sobre a hemoterapia, que é tirar o sangue da veia e aplicar no músculo, por um profissional, né? Falei sobre ivermectina, que virou aí um jogo de interesse da máfia, indústria farmacêutica. Eles agem com interesses, né? Combateram, mas é praticamente uma vacina. E depois você vai usar a vitamina D, que adquire-se do sol, ou pode ser manipulado em maior quantidade. O zinco e o cobre. Você deve também estar usando zinco e cobre. É o que nós estamos usando. E alho. Alho, nós temos orientação de 2 pastores denominacionais sobre o uso do alho. Teve um que pegou a colher lá mostrando, colocou o dente de alho ali com a casca ainda, e amassou, tirou a casquinha para um lado, derrama o vinagre natural de maçã, e aí ele toma aquilo. A gente sente mal, né? O estômago arde, aquela coisa difícil de ser ingerido. Mas, se você fizer o uso de alho, pode também ser cortado pelos pedaços e comido cru na refeição, né? É uma das coisas que levanta a defesa imunológica, muito rápido. É o alho. Hemoterapia para evitar coágulo, porque o vírus ele trabalha nesse sentido de fazer coagular pulmão, os órgãos do corpo, porque vai depender muito da condição de cada pessoa. A doença, ela sempre ataca os órgãos mais fracos, mais comprometidos. Então, nós temos que usar isto, evitar relacionamentos e aproximações, aglutinações de pessoas, o máximo, não é? Porque eu sempre estou explicando, gente, a máscara, você coloca a máscara, não é para evitar de pegar, você coloca para evitar de transmitir. Porque pode ser que você esteja já contaminado e quando você aproxima de uma pessoa, você contamina ela pela saliva que sai da sua boca quando você fala. Então a máscara é um gesto de respeito, educação para com as pessoas, consideração para com as pessoas e também evitar de contaminar as pessoas. Porém, pode, dependendo da maneira como usa, pode te proteger. Mas, você vê, uma criança pega uma máscara, ela pega nela de segundo em segundo. Ela pega, puxa para cá, pega aqui na coisa, pega na máscara, puxa. Nós mesmos fazemos assim, não é? Então, é muito difícil, principalmente quem trabalha. Você chega lá na oficina do mecânico, ele está lá com a máscara debaixo do queixo aqui, né? E pegando em tudo quanto é coisa, de repente ele pega a máscara e arruma ela, de repente ele puxa ela de volta. Então, protege muito pouco, por isso que é bom evitar os contatos. Ontem eu estava conversando com a irmã Zó, lá de Fazenda Nova. Ela disse que tem uma filha que fez uma cirurgia de câncer no seio e ela está fechada em casa, não aceita ela ir lá.
Ela fala, não, vou só no portão. Ela disse, não, mamãe, fica quietinha. A senhora não vem, eu não recebo ninguém aqui em casa. Eu pensava que eles estavam mais assim, familiares, né? Mas estão bem restritos. Eu tenho meu irmão lá em Fazenda Nova, que nós nos damos bem, mas eu fico, às vezes, 2 meses sem ir lá na casa, no sítio dele. Quando eu preciso de alguma coisa, eu falo, leva na porteira para mim. Aí ele traz na porteira, eu vou lá e pego. Então, nós temos que ter esses cuidados, né? Porque a coisa, ela não é muito fácil, dependendo da pessoa, né? O jovem, ele suporta mais, mas tem partido muitos jovens. E tem sobrado velhinhos de 90 anos. Passou já por isso e não morreu. Eu estou li aqui agora à tarde, Mombrana dizendo que enquanto Deus não terminar com você, com o propósito, você não morre. Você não vai daqui. Enquanto Deus não terminar com o propósito. Aqui está a gratidão do irmão Adeilson e a família. E eles contam, olha só, eu e minha família estamos gratos a Deus pelos livramentos deste terrível mal que assola a humanidade, este Covid-19. Por 3 vezes estivemos com pessoas contaminadas e nosso Deus nos livrou desse inimigo terrível. No início do mês passado estivemos na casa da Sônia, que é a irmã dele, né? Em Goiânia, em uma quinta-feira. E no sábado ela me ligou que na sexta-feira fez o teste e deu positivo. E eles estiveram lá com ela. Lá estivemos eu e minha esposa, meu filho Pedro e minha sogra. Engraçado que eu fiquei preocupado com essa viagem de vocês lá. Foi, Raquel? Raquel testemunha. Principalmente por causa da irmã Divina. Mas Deus nos cobriu com seu sangue. Depois estive com um cliente aqui no trabalho. No outro dia ele foi internado e ficou 15 dias na UTI. Hoje encontre com ele e me falou, você encontrou com ele e me falou o que tinha acontecido. Outra vez, fui levar uma pessoa ao hospital e busquei e o levei para a sua casa. Depois ele me falou que fez teste e deu positivo. Quer dizer, é só Deus para livrar, né? Mas Deus me livrou novamente, graças a Deus. E Ele vai continuar livrando. Eu creio, como eu falei no último culto passado aqui, quantos de nós temos passado por estas situações e Deus tem nos guardado. A Leia Esther tem um primo lá em Uberlândia, que ele é caminhoneiro, chegou em casa muito mal, desmaiou, vomitou e estava desmaiado em casa. A mãe dele chegou lá, pegou ele, deu banho nele, limpou ele, levou para o hospital. Ele ficou entubado muitos 15 dias, né? E através da oração, Deus deu vida para ele. E a mãe dele não teve nada. Olha para você ver como que Deus faz, né? Ela limpou, deu banho nele, abraçou ele, carregou ele para o banheiro e tudo, e não aconteceu nada. Então Deus tem nos livrado disto, graças a Deus. Vamos ler a palavra? Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse:
Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti pela bondade, pela graça do Senhor, que nos é dispensada, porque não merecemos. A graça é um favor imerecido. O Senhor tem nos guardado de muitos outros males, das serpentes, dos acidentes nas rodovias, nos trabalhos. O Senhor tem nos livrado de muitas enfermidades, da cura, expulsa o demônio, mesmo ele estando escondido. Porque a enfermidade é um demônio. E a Bíblia disse que em meu nome expulsarão os demônios. O hino é capaz de expulsar não só um demônio, mas legiões. Uma atitude, um comportamento cristão é capaz de expulsar milhões de doenças, de espíritos, de males. A atitude, ela traz Deus em cena, em silêncio. Ó Pai, por isso nós agradecemos ao Senhor e pedimos que o Senhor nos dê nesta noite a Tua presença, a unção do Senhor, porque a unção do Senhor é capaz de operar estes milagres. E nós rogamos agora pelas pessoas enfermas que estão em casa, que estão nas UTIs, nos hospitais. Meu Deus, o Senhor visita nesta hora cada um deles, tira eles daquele inferno, daquele estado tão opressor, e devolve eles para suas famílias, para os seus lares. Oh Deus, o Senhor sabe que nós experimentamos estes momentos tão desagradáveis. Por isso nós podemos compadecer daqueles que estão ali. Ó Jesus, nós oramos que o Senhor atenta agora para aquele que está com câncer. O Senhor tem curado câncer em nosso meio. Várias pessoas foram curadas, libertadas. E o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor continua com esse poder miraculoso de curar, libertar. E é o que nós te pedimos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Assentar, irmãos. Gênesis 22, eu quero só trocar aqui duas palavras que nós lemos, trocar para o sinônimo, holocausto para sacrifício, porque nós queremos falar sobre sacrifício. Na verdade, o sacrifício é mais abrangente.
porque significa existem até que. Porque Deus havia prometido para Abraão que a sua semente seria como as estrelas dos céus, como os grãos de areias das praias do mar. E Deus até disse para ele: olha para as estrelas e conte elas. Nem com os olhos nus, vendo o que nós vemos lá em cima, não dá para contarmos. Imagina as milhares de estrelas que nós não vemos com nossos olhos, só através de microscópios e aparelhos. Imagina você chegar na praia do mar, não precisa ser muitos metros, não. Não precisa ser os mares, praias dos mares, né? Basta alguns poucos metros, se você pegar toda aquela areia ali, para contar grãozinho por grãozinho. Eu acho que você vai ter que inventar um aparelho ainda muito sofisticado para os metros de areia. Imagine todas as praias. Agora, toda esta, como que você diria, essa fortuna, ou esta grandeza de Deus, estava apenas nos lombos daquele filho chamado Isaque. Claro que a semente de Abraão não se restringe à semente natural. Os patriarcas e até aqueles que ainda estão lá na Palestina, os 144 mil, que serão os últimos, pela fé. Ele cria na ressurreição. Mas Deus tirou aquele grito com Abraão, de emergência, não é? E disse para ele: Abraão, e que ele parou a mão ali com aquela faca molada. Deus disse para ele: olha do lado. Quando ele olhou do lado, estava um cordeiro amarrado ali para o sacrifício. Ele não deixou de fazer o seu sacrifício, mas ele fez pelo Deus proverá. Porque Deus proveu para ele aquele sacrifício. A vida cristã, irmãos, ela é exemplificada no cotidiano, pegar a sua esposa e ir embora para casa. Um outro apóstolo tem o mesmo direito de tomar a sua esposa e ir embora para casa. Vocês sabem o quanto uma esposa é para um homem um amparo, não é? Verdadeiro amparo. Aí ele diz assim: sou eu não? Sou eu que não tenho o direito? É claro que ele teria, como homem famoso que era, milhares de moças que casariam com ele. E por que ele não fez? Porque ele sacrificou toda a sua vida pelo ministério que ele tinha que exercer na terra. Ele sabia por onde ele iria passar.
Ele sabia como ele iria enfrentar os naufrágios, os frios, a fome, a escassez, os meses em navios pelos mares. Então, ele, para não ter um lar, não ter uma esposa, para ser uma sofredora ao seu lado, suportar o ministério daquele, porque por menor que seja, por mais fácil que seja, as esposas de pastores enfrentam sacrifícios. E Paulo, reconhecendo, ele não quis tomar uma mulher para levar com ele. Sacrificou por causa do seu ministério. Talvez você não tenha que passar por esse sacrifício. Eu não tive, você não tem. Se esse relógio parasse ali, para que eu pudesse falar 3 horas aqui sobre esse assunto, eu gostaria de falar. Falando de irmãos que andavam, viajavam de trenós, embrulhado com um casaco, viajavam 48 quilômetros para ir à igreja assistir o culto. Olha que povo, hein, irmãos? Você sabe o que é trenó aqui? Acho que todo mundo sabe, né? Aquela carrocinha puxada por cavalo, por cachorro, em cima do gelo. E eles entravam naquilo e viajavam 48 quilômetros para ir assistir os cultos na igreja do profeta. E desta forma que eles são muito fiéis de ir à igreja. Nós contamos com essa vantagem aqui, né? Termina um culto com 5 minutos, quem mora mais longe já está em casa. Eu fui pastor na Transamazônica. Tinha irmãos que moravam 12 quilômetros dentro da floresta. E eles vinham para a igreja às 3 da tarde e assistiam culto. Bancos que não tinham nem encosto, era apenas uma tábua para sentar. Elas, as irmãs molhadas, com roupas molhadas de suor, porque elas tinham que vir a pé, 12, 14 quilômetros, carregando crianças, e terminava o culto, à noite já, elas pegavam aquelas crianças, jogavam nas costas, e chegavam de madrugada em casa. Mas aqueles cultos deixaram saudades. Aqueles cultos, mesmo com fita cassete, quando terminava, eu tenho foto de irmãs abraçadas, chorando. Elas abraçavam e choravam, que soluçavam, sacudiam o corpo ali abraçadas. Ouvindo, assistindo um culto, com uma fita cassete, gravadorzinho pequeno. E quando a gente chegava lá, era festa. Então aquilo era um sacrifício que eles tinham para ir à igreja. Além da pobreza, dos perigos, das serpentes, de onças e animais
por aquela estrada fora. Não importa quão frio isso esteja, eles se envolvem numa manta e se sentam num trenó duplo e dirigem os cavalos por 30 milhas, 48 quilômetros, para poderem ir à igreja. Era o dia inteirinho, irmãos, na carroça, para poder ir à igreja. Isso é sacrifício, hein? Eles andam através de ribanceiras de neves amontoadas e tudo mais. Neves, sabe o que é neves? É monte de gelo. Eles andavam sobre aqueles montes de gelos. Jovem e velho. Geralmente os mais velhos são mais animados, né? Pastor Joaquim Gonçalves fala assim, ó, vem só os mais novos. Você olha lá, está todo mundo de cabelo em branco. Ou quase todo mundo. Então, jovens e velhos, e todos eles se agrupam juntos. E uma família se reúne e eles começam andando, e eles se vão. Oh, irmã, eu vi isso muito lá no Pará. O irmão Luiz Belo era o último lá, pegava a estrada, de repente tinha lá o Antônio Belo, o irmão dele na frente, ei, bora, pegava a turma, ia descendo, embora, e pegando a turma, ia embora todo mundo. Então eles fazem isso, eles se agrupam e vão andando. E uma família se reúne e eles começam andando e eles se vão. Isto é um sacrifício que eles fazem. É o que eles fazem receberem tantas bênçãos de Cristo. É o resultado, irmãos. Resultados. O próprio Deus, Ele trabalha, Ele age através desse compromisso que nós formamos com Ele. Porque você forma um compromisso com Deus. Rejeitar o mundo. Rejeitar, às vezes até a própria prosperidade. Porque as pessoas do mundo é como um porco solto. Ele come tudo que acha e corre atrás de tudo que consegue pegar. As pessoas do mundo, elas fazem de tudo. Querem levar vantagem em tudo. Quando não há sacrifício, não há muito para o culto. O culto com mais sacrifício, ele tem mais sentido. Vocês estão vendo que nós estamos passando por esta fase, e os poucos irmãos que vão à igreja sente aquele culto, parece que como um descanso, é como quem está caminhando numa jornada longa e encontra um lugar, uma sombra fresca, uma água fresca, ele desce ali as coisas e descansa ali. O culto para a igreja é a mesma coisa. O mundo, eles tentam se descansarem, jogando baralhos, assistindo novelas, indo a igrejas qualquer.
Mas quando chega ali, aquelas igrejas não têm alimento, não tem a palavra, os hinos é mais uma agitação sexual, mental, do que um alimento da alma. São mocinhas carregadas de pecados, como disse o apóstolo Paulo. Mulheres carregadas de pecados, com cabelos cortados, com unhas pintadas, com roupas apertadas, com roupas curtas, provocando adultério nos púlpitos, nas igrejas. E não pode uma alma de um filho de Deus sentir-se bem com isto. Tem que haver um sacrifício. Talvez as irmãs diriam assim: pastor, não é fácil deixar esse cabelo grande desse jeito, não. Dá tanto trabalho. Tem umas que arrumam até desculpa para cortar o cabelo. Dá tanto trabalho. E manter essas crianças, e manter as coisas, para estar na igreja, assistir os cultos. Pode deixar. Você tem muitas bênçãos por causa disto. É fazer algo que eles... Olha só, não há muito para o culto. E você tem que realmente se humilhar e fazer algo que lhes fira severamente. Tem que rejeitar algumas coisas e parar o trabalho. Você poderia estar trabalhando nesta hora, fazendo outras coisas, outras diversões. Ou melhor, outras diversões não, indo a diversões. Mas você para com tudo, para o trabalho, para as diversões, para todas as coisas, para estar na igreja. E de fazer isto ou aquilo para conseguir ir à igreja e mostrar a Deus. E então, quando você recebe algo disto, isso é somente como minhas crianças. Billy Paul, eu pensei que eu não ganhei nada quando eu era um menino, porque eles eram muito pobres. Mamãe costumava dar possivelmente um saco de balas, e ela distribuiria isto, 2 ou 3 porções para cada um. Era tudo que a mamãe podia dar para eles, né? Eram umas balinhas. Possivelmente, por ser Natal, nós ganharíamos uma pequena corneta de lata, ou uma pequena pistola de espoleta ou algo. E eu via outros meninos com trenós e bicicletas e coisas. Ele está falando aqui de um país de primeiro mundo, irmãos. De um país rico. Então ele via aquelas crianças com aqueles brinquedos tão caros. Há poucos dias uma senhora rica esteve lá em casa. E ela diz assim: eu comprei uma boneca. Ela olhando as bonecas lá da dama, disse: eu comprei uma para minha netinha, custou R$500. Pois é, a nossa é a vovó que pega lá na igreja e traz para eles. E eu via outros meninos com trenós e bicicletas e coisas, boas roupas e jaquetas quentes. E isso somente me fazia sentir tão inferior. Eu dizia: se eu alguma vez tiver alguma criança minha, eu lhes darei
tudo que eu puder. Infelizmente, esse é o trauma dos pais que foram criados na pobreza. Eles dão tudo que pode na vida para presentear os filhos e ajudar os filhos. Faz tudo pelos filhos. Aquele pai que trabalhou tanto, levantou de madrugada, enfrentou a roça, serviço pesado, seus filhos são os marmanjões. Levanta a hora que quer, vive do jeito que quer e é bancado da maneira que querem. Isso, infelizmente, é a condição do ser humano. Somente me fazia sentir tão inferior. Eu desejaria estar com fome para dar algo para os meus filhos. É um sacrifício, irmãos. Economizar para dar aos filhos o que ele não teve. E quando Billy era somente um menininho, eu lhes dei um pequeno triciclo. E eu lhes dava tudo. Porque ele queria recompensar, né? E Meda tentaria tudo. Sacrificar suas próprias roupas e coisas para lhes dar algo. Deixava de comprar um vestido, sapato, alguma coisa para ajuntar o dinheiro e dar brinquedos para as crianças. Sacrificar suas próprias roupas. Porém, vocês sabem o que nós começamos a verificar? Ele começou a ver, ele começou a observar. Eu lhes dei um pequeno triciclo e um pequeno arco e flecha e todas as coisas. Eu encontrei com uma colher ou um pau fora no quintal, escavando algum lugar. Largou o triciclo para lá, largou o arco e flecha para lá e foi fazer o seu próprio brinquedo. Nós temos filhos que a gente está presenciando isso. A minha sogra disse, não, eu vou dar para damas aqui, é um fogãozinho, é não sei o que mais e tantas coisas que se fosse comprar na loja hoje ficaria em 6, 8 mil reais. Mas você chega lá, eles estão lá no sítio, pega uma telhona velha, enche de estume de gado, faz uma rodinha de sal por cima, pega uma manga, enfim, com as coisinhas, diz que é uma padaria. Porque eles querem ter o seu sacrifício. Eles querem ter o que eles próprios adquirem. A vida, meu irmão, a vida é assim. Os homens mais bem-sucedidos na vida são aqueles que começaram do nada, da pobreza, economizaram e fizeram a vida. Um dia eu me assentei com a Ailê Salacier, de Pinheiro, Goiás, é o nome dele, dono da HP, dono do Goiás Futebol Clube. Tem vaca que vale 3 milhões, uma vaca para transpor o embrião. Tem 3 aviões para eles andarem nas fazendas. E ele com a calça arregaçada de botina, sentado ali com aquele aspecto de pessoa humilde. Ele dizia assim para mim, Zé, eu passei o dia com ele lá na fazenda. Ele diz assim, Zé, eu vou te contar a minha vida. Eu andava 12 quilômetros de bicicleta para estudar aqui em Umas. Nós morávamos no sítio.
eu tinha que ajudar o meu pai a plantar a roça, capinar a roça. Eu vinha para a escola, voltava, trabalhava, e até que eu me tornei um homem adulto, de maior, eu fui para Goiânia. Comprei uma Kombi velha e comecei a levar o povo da Vila União para o centro, que tinha que passar pelo mato, estrada de terra. Ele começou ali com aquela Kombi. Hoje ele tem uns 4.000 ônibus dentro de Goiânia, circulando. Mas foi essa a vida dele, ele me contando detalhadamente. Ele disse, naquela Kombi velha, eu comecei a levando gente, trazendo gente, de repente eu fui economizando, e hoje eu cheguei à condição que eu estou. E a maioria das pessoas bem-sucedidas, elas passaram por esta vida. Os nossos avós que vieram para Goiás, quando isso aqui era sertão, os meus avós ali em Cachoeira, entraram naquelas terras que não tinha ninguém, e eles começavam no machado, na foice no machado, fazendo as roças, plantando roças, engordando porco, vendendo porco. Eles colocavam 30, 40 capados na estrada, aqui de Fazenda Nova para Goiás Velho, para vender. E com aquilo eles compravam gado e compravam terras e foram crescendo. Irmão Bonifácio chegou ali, era tudo mato, não tinha dono daquelas terras. Quando ele morreu, ele deixou tudo para a família, arrumadinho, prontinho. Mas ele e a velha dele, que era a moça dele, né? É que sabem o que eles passaram para chegar a possuir aquilo. Ele diz assim, nós só comíamos arroz e jiló. Eu plantei um pé de jiló e era a única mistura que tínhamos. Trabalhavam descalços, só tinha um par de roupas. Eu conheço, possivelmente ele esteja nos ouvindo agora, porque eu passei para ele, ele assinalou em Fazenda Nova. O Vaninho, nosso amigo Edivaldo. A mulher tinha um vestido naquele tempo. Ela pegava aquele vestido, lavava ele na hora de dormir, punha lá para secar, de madrugada ela vestia aquilo até um pouco úmido ainda, ia para o trabalho. O marido só tinha uma camisa. Ela lavava ela, deixava ali secando, de manhã ele vestia aquela camisa e ia para o trabalho. Sacrificando para deixar hoje o mundo do jeito que está. Sacrifício. Eu disse, os próximos não serão dessa maneira. Vocês somente deem para alguém tudo exatamente em suas mãos, e eles não desejam isto. Isto é algo pelo qual você terá que sacrificar. Quantos crentes que estão nas igrejas, eu estou falando da mensagem, já há 30 anos, mas são carregados pela oração da mãe e oração do pai,
pelo trabalho da mãe, pelo trabalho do pai, por as bênçãos que nós lemos aqui atrás, que está sobre aquela família, porque a bênção de Deus, ela passa, como passou de Abraão para Levi, quando Abraão entregou os dízimos a Melquisedeque. A Bíblia disse que Levi também entregou, estando ele ainda nos lombos de seu avô. E Abraão foi abençoado, porque Melquisedeque era Deus em carne, era o sacerdócio, era Deus no sacerdócio. E ele foi abençoado. Nós estamos gozando dessas bênçãos que nossos pais deixam para nós. Quantas mães que já partiram há anos e têm filhos sendo abençoados até hoje. Tem filhos que estão se livrando até de mortes prematuras, de acidente de carros e outras coisas mais na vida, pela uma oração da mãe há 20 anos atrás. Porque as nossas orações vão para a taça das orações dos santos. E de vez em quando Deus dá uma olhada ali naquelas orações. Olha uma, olha outra, e fala assim, essa aqui já está na hora de eu responder. Essa aqui está exatamente no momento para mim responder essa oração. Oxalá que você tenha muitas orações a seu favor lá, né? Eu creio nisto. Para 40. Pelas coisas de Deus, você é abençoado. É abençoado. Esse que é o problema com as nossas igrejas hoje, na grande maioria, que é a mansidão do Cordeiro de Deus. Nós estamos supostos a sermos cordeiros. Nós temos nos tornado tudo, mas exceto cordeiros. Porque o cordeiro, ele não reclama. O cordeiro, ele morre caladinho. O cordeiro não reclama de nada. É por isso que a natureza do cordeiro combina com a natureza da pomba. Porque a pomba também é humilde, ela é mansa. A pomba representa o Espírito Santo. E o cordeiro representa o cristão, representou o Senhor Jesus. Ele ainda é o Cordeiro de Deus. E essa é a razão que tão logo que nós tomamos essa atitude, uma atitude estranha à vida do Cordeiro, a pomba do Espírito Santo toma o seu voo e parte, vai embora. Irmão Branham disse que se a igreja começar a ter contenda, o Espírito Santo sai dela. Aí você chega na igreja, está os mesmos irmãos, cantando os mesmos hinos do mesmo hinário, lendo a mesma Bíblia, pregando da mesma forma, e você vem ao culto e vai embora, volta na outro culto e vai embora, e não percebe ou não percebeu que Deus não está mais ali. Irmãos, o Espírito Santo saiu das denominações. É por isso que eles caíram na situação que estão. Por isso é que seus hinos hoje é rock and roll.
ritmo. Por isso que os seus louvores é para balançar o esqueleto, como eles dizem. É para despertar a tensão sexual. Seus pastores não pregam mais a palavra. Eles estão falando mais em políticas nesta hora, apresentando mais candidatos em seus púlpitos do que pregando a palavra de Deus. É porque o Espírito Santo saiu de lá. Ficou apenas uma carcaça denominacional. E se o Cordeiro de Deus houvesse feito mais simples, rosnado, como um lobo, ou houvesse feito algo contrário ao que a dócil pomba houvesse permitido, a pomba teria tomado seu voo. Ela teria partido num minuto. Quando você pensa que não, você já está sem ela. Olha, uma igreja sem o Espírito Santo é uma tristeza. Não tem nem cura divina. Uma casa sem o Espírito Santo é uma tristeza. Aquela casa está tão vulnerável às doenças, tão vulnerável aos problemas. É por isso que há tanto de divórcios, tantas separações, tantas traições, porque o Espírito Santo já não produz mais amor naquela esposa, naquele marido, e não tem como dois seres humanos que não foram gerados no mesmo ventre viverem juntos sem amarem o outro. Antigamente tinha muitos casamentos que ainda duravam por questão de honra. Eles falavam: nós vamos manter a aparência. Porque quando se falava de uma mulher largada de um homem, era a pessoa mais mal vista na cidade. Mais mal vista. Quando ela descia na avenida, as mulheres corriam na janela, abriam só um pouquinho e ficavam olhando. As outras corriam, abriam um pouquinho da porta e ficavam olhando. Aqueles homens passavam olhando, olhavam para o outro companheiro, e lá ia aquela mulher largada do marido. Hoje, elas largam de um cedo, casa com o outro à tarde, não faz diferença, não faz falta, mas estão indo de pior a pior. Lá, neuróticos, filhos neuróticos, famílias neuróticas, não tem dentro daquele lar aquela paz que reina quando você deita na sua cama, depois de ter orado, falado com Deus, entregado sua família para Deus, você dorme em paz, esperando que pode acontecer até o rapto naquele amanhã. Se nós tivéssemos certeza absoluta que Jesus viria amanhã de manhã, como seria essa noite nossa? Será que alguém iria deitar logo ali pelas 9, lá no sítio nós deita 7, 8 horas? E é tão bom dormir no sítio porque não tem barulho, não tem luz acesa na rua, é tudo escuridão, é tudo silêncio. Por isso que as pessoas viviam mais quando moravam na roça. Mas você vai para casa e deita.
e ali do seu lado está sua esposa, você a ama tanto, que se você pudesse, você colocaria ela dentro de você, para ela dormir dentro de você. É assim que a irmã Brana disse que é o verdadeiro casal. Ele disse que o marido deseja que ela fosse colocada dentro dele, e ela da mesma forma, e aqueles filhos tão queridos, crianças tão queridas. Por quê? Porque ali não tem um cordeiro rosnando. Não. Lá não tem um cordeiro rosnando. Parágrafo 103 aqui desta mensagem. O que você necessita hoje é submeter todo o seu direito. Submeter todo o seu direito. Que coisa, ele está feliz. Deixa eu voltar aqui atrás só um pouquinho. E deixar que Deus lhes deite no chão e apare todo o seu direito. Hoje, o Esdras mais Adamas me fez uma pergunta. Porque eu contei para eles que antigamente as mães iam bater nos filhos quando eles faziam uma arte mais pesada. Elas pegavam aquela criança, deitavam ele no chão e pisavam no pescoço. E aí a vara comia. Só lembra disso, Mãe Divina? Eu apanhei desse jeito. Quase matei o Juversinho num murro. E minha mãe chegou, me jogou no chão, pisou no meu pescoço. E aí a vara come. Era quando era uma surra, mesmo forte, para corrigir uma coisa erradíssima. As outras eram mais leves. E é assim que Deus faz conosco. Ele te joga no chão e apara as pontas das arestas, como eles dizem. Poderia você imaginar como um velho cordeirinho todo velo lhes está ameaçado? Isso é o seu direito, sim. Consumia-se, e então prostrado sobre a mesa de tosquiar, o cordeiro era levado à mesa para cortar a lã. Primeiro dava aquele banho nele. Você sabe que cordeiro não gosta de água, né? Então levava ele ali, dava um banho nele, enxugava ele ali, deixava ele enxugar ali no sol. Depois trazia ele, deitava ele ali na mesa, alguém segurava as pernas, e aí vai a tesoura para cortar a lã. Ninguém faz isso com cabrito. Ninguém faz isso com cachorro. Ninguém faz isso com lobo. Porque lã só o cordeiro é que tem. A lã é só o cordeiro que tem. Tem frutos que é só o cristão que tem. E o sacrifício é isso, é cortar a sua lã. É tirar de você a sua lã, é tosquiar. Eles sabem o que é melhor para ele. Tiram todos os seus direitos e tosqueiam completamente. Quão calmo e ágil ele corre. Ele fica calmo, porque ele sabe assim, ó, depois dessa limpeza aqui, vai ficar até mais fresquinho. Eu vou poder ficar mais tranquilo. E é assim que Deus faz conosco. Ele nos tira certas coisas erradas. Tem hora que você até fica um pouco abatido. Mas depois você fala, graças a Deus. Graças a Deus daquele irmão ter ido embora da igreja. Graças a Deus daquele irmão, né, não estar mais aqui
porque ele está passando por tantos problemas por lá. Se estivesse aqui, nós iríamos ajudá-lo, mas olha só, que coisa! Ceder os seus direitos e deixar a palavra de Deus tosquear todo mundo fora de você, tirar todos os hábitos do mundo fora, e se torna uma nova criatura em Cristo. Ele tira de você esses direitos do mundo para fazer de você um cristão, para te dar esse direito de estar nos céus, de estar na glória. Nós vamos deixar o resto aqui para outra hora. Entraremos aqui agora sobre a vida de Jó, um monte de cinzas, sacrifício que Deus permitiu que Satanás tocasse nele para que ele deixasse aquele exemplo de fé. Olha que sacrifício, irmãos. Tirar os bens do homem mais rico da terra. Tirar os filhos mais bem ensinados, espirituais, cristãos, todos de uma vez. Tirar todos os filhos de uma vez. Tirar a igreja dele, tirar os irmãos da igreja dele. E ele naquela quarentena em cima de um monte de cinzas. Contava por último com a sua esposa. Ela sentiu o mau cheiro de suas lepras. Mas chegou a hora que ela própria não suportou mais aquele sacrifício sobre o seu marido. Saiu na janela e disse: ei, amaldiçoe esse Deus e morre. Porque para que viver essa vida aí? Qual foi a resposta dele? Mulher, tu falas como a louca. Deus deu, Deus tomou. É um sacrifício que o próprio Deus requereu de mim. E quando ele submeteu-se àquele sacrifício de perder tudo na vida, Deus duplicou aquilo para ele. Deus deu em dobro os bens materiais, os filhos o mesmo tanto, mas ele acabou tendo o dobro de filhos, porque os que foram para os céus estavam salvos lá. E os que nasceram aqui era o dobro. E ele então recebeu como recompensa o dobro de todas as coisas. Que Deus nos ajude a sacrificarmos os nossos direitos, nossas vidas, por amor a esta palavra. É para isto que você vem à igreja. Que Deus continue animando vocês, abençoando seus lares. Eu disse ontem para os irmãos, falei, olha, quando eu vou orar por um irmão, eu oro pela família dele. Eu oro pelos filhos. Eu oro pelo irmão Divino, eu oro pelos filhos dele. Eu oro pelo irmão Zé Pernambuco, eu oro pelos filhos dele. Por quê? Porque afeta ele. Se Deus não livrar os filhos dele, vai afetar ele. Especialmente esse demônio aí de coronavírus. Para Deus nos manter em paz, Ele tem que manter nossas famílias em paz, nossos lares em paz. Então nós oramos pelas famílias. É por isso que eles são abençoados, porque nós oramos por eles. Deus guarda os filhos da irmã, do irmão, o marido da irmã,
guarda eles, guarda o lar deles. Vamos ficar de pé. Nós agradecemos o jovem com sua esposa que veio nos visitar. Volte outra vez. Venha mais vezes aqui. Nós demoramos um pouquinho o culto, porque nós estamos tendo pouco cultos, né, durante o mês. E aí a gente fica um pouquinho mais aqui. Mas nossos cultos são bem mais rápidos, né? Que Deus abençoe vocês. Querido Pai, nós entregamos agora a Ti todos os nossos irmãos aqui presentes e pedimos também por aqueles que estão na internet, Senhor, que eles sejam abençoados, seus lares. Nós rogamos por todos o livramento, que o Senhor possa protegê-los desse demônio, porque nós estamos debaixo do Teu sangue, sangue do Senhor Jesus Cristo, da palavra, Deus em Sua palavra, Deus em Sua igreja. Oh Pai, nós oramos que o Senhor nos guarde deste mal, de toda doença, de todos os problemas. Ajuda-nos nesta hora, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te acompanhe, Deus te guarde até a próxima vez. Fica assim, nada marcado, né? O dia marcado, mas nós estamos comunicando, porque depende muito da situação do momento, né? Mas estamos sempre comunicando. Eu acredito que de agora para frente nós vamos já facilitando, né? Melhorando essa condição. Então aqui está o irmão Joel Ribeiro, Bel Branco, está assistindo conosco, né? Irmão Delavi, irmão Luiz, Deus te abençoe, irmão Delavi. Deus guarde vocês aí, toda a família, lá em Confresa. E a irmã Raquel, em Cachoeira, Deus te abençoe vocês aí, em Cachoeira de Goiás. Todos, Vaninho e todos que estiverem acompanhando. Nós vamos melhorar, se Deus quiser, daqui logo mais uns dias, nossos equipamentos estarão melhores e nós vamos melhorando, normalizando essa situação aí nós vamos ter 4 cultos por semana, né? Então, vamos trazer mais estudos, mais bênçãos para o povo. Deus abençoe vocês, até a próxima. Amém.